Deus me deu uma palavra para preparar o seu próximo ano. Deus me deu uma palavra para destravar o seu 2021. Para abrir porta onde não tem. Se tem um homem que tem muita base para nos ensinar, é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele se destacou por vários motivos na Bíblia. Por motivos intelectuais, por motivos de preparação, por motivos de unção, por motivos dos milagres na qual foi o veículo, o caminho, o meio para proporcionar esses milagres. Mas o que mais me chama a atenção na vida do apóstolo Paulo foi a capacidade dele de escrever as cartas que escreveu, de doutrinar a igreja como doutrinou, de trazer a sã doutrina, de trazer o nível de revelação a ponto de ele ter que carregar um espinho na carne por causa do tamanho das revelações. Então tudo que o apóstolo Paulo escreve, eu te aconselho você tem que prestar atenção na Bíblia toda. Mas tudo, depois de Jesus, tudo que o apóstolo Paulo escreve, você deve botar uma atençãozinha a mais. Porque realmente, além de usado por Deus, era muito preparado. Ele sabia exatamente como conduzir as coisas. O apóstolo Paulo dá 3 dicas. Quantas? 3 dicas. No livro de Gálatas, capítulo 6, a partir do versículo 6. 3 dicas que podem mudar completamente sua vida a partir de agora. Você pode sair daqui hoje, nessa noite, você pode sair daqui completamente diferente por causa dessas 3 dicas do apóstolo Paulo. E diz assim a partir do versículo 6. E o que é instruído na palavra, quem aqui foi instruído na palavra esse ano de 2020? Estava em casa nessa pandemia, mas você viu vídeos, recebeu palavras, pessoas te instruíram, você descobriu coisas novas através de alguém. Alguém aqui? O que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Primeira dica, a gente já não gosta. É repartir o que tem, mas não com qualquer um, com aquele que nos ensinou alguma coisa na palavra. Isso aqui é um dos princípios que eu mais guardo comigo. Por exemplo, meus pais provavelmente estão me assistindo agora ou vão assistir depois no YouTube. E eles podem confirmar dificilmente. É muito difícil eu encontrar com meus pais, eles moram em outro estado, mas a gente se vê pelo menos 1 a 2 vezes por mês. Dificilmente eu encontro com meus pais sem deixar uma oferta na vida deles. Mas essa oferta que eu deixo não é a oferta de honra a pai e mãe, não. Eu honro pai e mãe, respeitando, falando bem deles, atendendo a ligação na hora quando eles me ligam. Às vezes eu estou no meio de uma reunião, já ligou o presidente de uma empresa tal, eu não atendi. É minha mãe, dá licença, oi mãe. E ela fala, filho, o negócio da salsicha, eu fui lá no mercado Carrefour, e não sei o que. Eu falei, sim mãe, ele estava barato. Não, absurdo. Eu escuto tudo aquilo, no meio, você está se identificando, né? Que a mãe liga naquele momento. E eu escuto tudo, e até o final, eu não falo, mãe, me liga depois que eu estou mais reunião. Não, eu honro meu pai e minha mãe. Então essa oferta que eu deixo para eles, não é porque eu honro pai e mãe, é porque eles me ensinaram a palavra. Eu honro pai e mãe com as minhas atitudes, com o meu comportamento, com o meu bom nome, sendo bom pai para meus filhos, sendo bom marido para minha esposa. Eu honro meus pais assim, atendendo a ligação. Eu vou no Rio de Janeiro, onde eles moram, eu durmo na casa deles. Várias vezes, vou te botar no melhor hotel, Thiago. Não, eu quero dormir na casa dos meus pais. Quando eu dou uma oferta, é baseado nessa palavra, eu lembro sempre a Deus. Deus, meu primeiro professor de Bíblia foi o meu pai. Então ele sempre vai receber uma oferta minha. E para você sempre dar uma oferta, você está sempre com dinheiro. Senão você não daria. Você parou para prestar atenção nisso? Então Deus sempre dá aquilo que você precisa semear. Eu não estou tirando oferta, nem vou tirar não, tá? Isso aqui é só o ensinamento de hoje, fique tranquilo. Tem gente que já está pegando a carteira meio, pastor, já entendi, vamos... Não. Isso aqui é a pregação, para destravar seu 2021. Então tem gente que em 2020 recebeu palavras que, nossa, minha vida emocional mudou, meu casamento entrou em ordem, obrigado, eu recebi o Espírito Santo. Cruza com essa pessoa e fala assim, homem de Deus, muito bom, me batizou com o Espírito Santo, me ensinou tudo que eu sei de Bíblia, destravou minha vida em vários níveis, vários sentidos.
Dificilmente eu encontro com um profeta, como por exemplo o apóstolo Rony Oliveira, o profeta Rony Oliveira, que em 2014 me deu uma palavra que meus livros estariam nos aeroportos e hoje estão nos aeroportos do Brasil e do exterior. Dificilmente eu encontro com ele sem deixar a melhor oferta que eu tiver. Dificilmente. Talvez isso nunca tenha acontecido, não que eu lembre, de eu ter esquecido ou deixado para lá a oportunidade de dar uma oferta para quem profetizou na minha vida. Pelo único motivo, porque o apóstolo Paulo, que sabia o que estava falando, diz que aquele que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Então, quer um conselho para 2021 ser poderosíssimo? Semeia, mas semeia de verdade na vida das pessoas que te instruem na palavra. Não deixa faltar. Não deixa faltar. De todos os teus bens, não deixa faltar nada para eles. Proteja-os em oração, mas também oferte na vida deles. Reparta-os. O apóstolo Paulo é claro, reparta os seus bens com aquele que instrui. E muitas vezes você não está prosperando, inclusive financeiramente, porque você está repartindo os seus bens até no shopping, com uma coisa que você queria comprar, mas não reparte com quem te instruiu na palavra. E a Bíblia não diz que você comprar aquela bolsa ou aquele sapato você vai prosperar. Mas se você repartir com quem te instrui na palavra, tem promessa aqui, eu vou te provar. Então cuidado com o que você anda repartindo o teu salário, com quem e onde você anda repartindo os seus bens, porque o único que tem promessa é repartir com aquele que te instruiu na palavra. Posso continuar? Segunda coisa que Paulo ensina está aqui na continuação. Não erreis. 2 pontos. Não erreis. 2 pontos. Deus não se deixa escarnecer. Deus não deixa ninguém zombar dele. Ele não se deixa escarnecer. Tiago, mas como é que eu escarneço de Deus? Calma que Paulo vai ensinar. Porque tudo que o homem semear, certamente ele colherá, ceifará, vai colher. Olha como é que é importante o princípio de dar e receber, de plantar e colher para Deus, ao ponto do apóstolo Paulo falar o seguinte: Deus não se deixa escarnecer. Ele não deixa você zombar dele. Do que Deus está falando? Quando você planta errado esperando colher certo. Quando você planta tomate esperando colher abacaxi. Quando você não planta achando que Deus faz o milagre da colheita sem plantio. Se tem uma regra que Deus não quebra, é o de plantar e colher. Você acreditando em Deus ou sendo ateu, se plantar tomate, colhe tomate. Você sendo da Assembleia da Batista, da Presbiteriana ou sendo macumbeiro, se plantar abacaxi não vai nascer melão. Se plantar abacaxi, vai colher? Não tem religião, não tem fé, não tem nada que mude o princípio da semeadura. Então por isso que a Bíblia diz, Deus não se deixa escarnecer. Não pensa que você vai zombar de Deus plantando uma coisa e chegando no final do ano falando: Deus, 2021 vai ser o melhor ano da minha vida. Deus, deixa eu ver as sementes que caíram no chão em 2020. Deus não se deixa escarnecer. 2021 vai ser um ano muito próspero. Deixa eu ver quem você abençoou, na vida de quem você semeou em 2020, para saber se vai ter um 2021 próspero. A Bíblia diz em Salmo 126, eu preguei isso esses dias: aquele que semeia com lágrimas, Salmo 126, 5, aquele que semeia com lágrimas, ou seja, ainda que esteja chorando, voltará colhendo, voltará com seus feixes com alegria. Mas olha o que está, olha o código que está escondido aqui, olha o segredo que está escondido aqui. Aquele que semeia com... Sabe por quê? Porque as pessoas acham que quando estão chorando, Deus vai honrar o teu choro. Mas Deus não diz que vai honrar o teu choro. Ele vai honrar a tua semeadura, independente se você está chorando ou não. Então, quando você está chorando é porque você está humilhado. Quando você está chorando é porque você está confuso emocionalmente. Quando você está chorando é porque alguém te deixou de lado. Quando você está chorando é porque você está se sentindo diminuído. Você está angustiado. Você está de alguma forma atordoado emocionalmente. As lágrimas caem. Aí a Bíblia diz, ainda assim que esteja chorando, continua semeando. Porque a confusão emocional vem justamente para confundir o seu plantio. Você tem que semear amor hoje, mas como você me feriu, eu não vou semear amor. Agora vou semear um tapa em você. Ótimo. Deus não está nem aí para o seu choro, Ele está aí para a sua semeadura. Deus não está preocupado, Ele não tem um pacto com a tua raivinha.
Ele não tem um pacto com a tua doença emocional, ele tem um pacto com a tua semeadura. Plantou, eu vou te fazer colher. Só que a colheita vai ser com alegria, não vai ser mais com lágrima, não. Então, ainda que você esteja confuso, ainda que você esteja ferido, ainda que você esteja para baixo esse ano, não para de semear e semear certo. Porque você só volta pelo mesmo caminho. Por que pelo mesmo caminho, diz Salmo 126? Para todo mundo que te viu chorar. Agora te veja com a colheita na mão, porque Deus prepara uma mesa na presença dos seus inimigos. Ele unge a tua cabeça e faz o teu cálice transbordar. Ou seja, Ele te dá unção e prosperidade na frente daqueles que duvidaram, daqueles que falaram que não ia dar certo, que caluniaram, que riram de você, porque por final das contas Deus não se deixa escarnecer. Quem é pai e mãe aqui? Levanta a mão. Você prefere que zombem de você ou do seu filho? A gente sempre fala isso, né? Bate em mim, mas no meu filho não. Não é assim? Sim ou não? Você acha que com Deus é diferente? Quando Deus fala, eu não me deixo escarnecer, Ele está falando, imagine escarnecer de um filho meu. Imagine zombar de um filho meu que estava chorando, precisando de ajuda, e você fingiu que não viu. E você tentou pisar mais ainda. Você tentou jogar no poço ainda mais. Eu não me deixo escarnecer. Se jogar José no poço, eu coloco ele no trono. Se jogar Daniel na cova dos leões, eu faço dele governador. Se tocar no meu filho, eu boto ele no lugar ainda mais alto. Só que esses homens, ainda que tivessem sofrendo e chorando, não pararam de... Você não vê José na prisão reclamando, você não vê Daniel na cova dos leões chutando a parede e murmurando, você vê eles semeando, porque quem semeia com lágrimas voltará celebrando com alegria e colhendo seus frutos. Então o apóstolo Paulo deixa claro aqui, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, tudo que o homem semear, isso ele colherá. Versículo 8, porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Ele aqui está deixando claro o seguinte, cuidado onde você vai plantar, porque às vezes você vai plantar em algo que é corruptível. Às vezes você está gastando tudo que tem, investindo tudo que tem em algo que passa, mas no Espírito dura para... Então ele está te falando o seguinte, olha, não importa você ter uma semente poderosa e semear numa terra que passa. Não adianta você ter uma semente poderosa e botar numa terra que perece. Pega a melhor semente que você tem e coloca naquilo que dura para sempre. Mas ele continua. E não nos cansemos de fazer o bem. Aqui é a terceira instrução. Presta atenção que ele deixa claro. Primeiro é, aquele que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Segundo, não erreis. Deus não se deixa escarnecer, aquilo que o homem plantar certamente colherá. Aí ele fala aqui, aí ele vai encerrar a terceira dica, terceiro conselho do apóstolo Paulo, e não nos cansemos de fazer o bem. Se você pode anotar ou sublinhar, se você está me assistindo na internet, sublinhe na sua Bíblia, cansemos. Por quê? Fazer o bem cansa, senão o apóstolo Paulo não colocaria. Você faz o bem para a pessoa, ela não te retribui. Você faz o bem para o outro, ele te trai. Você faz o bem para o outro, ele fala mal de você. Chega uma vez e fala, será que Deus existe mesmo? O apóstolo Paulo, já conhecendo as emoções humanas, ele fala o seguinte, não se canse. É uma ordenança aqui, ele está dando uma ordem direta, não se canse. Ele não está falando, se der, por favor, irmão. Não se canse de fazer o bem, porque a seu tempo vocês vão colher, se não houverem desfalecido. Espera aí. Qual é o maior inimigo do plantio, então? Qual é o maior inimigo da semeadura, segundo o apóstolo Paulo? A desistência. Se você não desfalecer, ou seja, se você não desistir, você não vai se cansar de fazer o bem, porque a seu tempo você vai colher se não houver desfalecido. Então ele fala assim, não se canse. Por quê? Fazer o bem cansa. E vai chegar o fruto? Vai, se você não desfalecer, se você não parar, desistir, deixar para lá. Porque chega uma hora que você está fazendo o bem, cansa tanto, que você fala, quer saber, eu vou parar. Então a colheita não é só para quem plantou. Anota, por favor. A colheita é para quem plantou e não desistiu no caminho.
A colheita é para quem plantou e foi firme até o final. Aí vem todo mundo o meu mundo, né, profissional, o mundo do desenvolvimento pessoal, da inteligência emocional. Então os gurus dessa área, tudo vem com isso. Gente, a persistência é o segredo do sucesso. Está na Bíblia, ué. Olha a Bíblia. Você não precisa escutar o guru do desenvolvimento pessoal para saber que a persistência é o segredo do sucesso, porque o apóstolo Paulo falou há 2000 anos atrás que se você não desfalecer, ou seja, se você persistir, a colheita é certa. Aliás, tudo que dá certo hoje já estava escrito. É que as pessoas não mencionam a Bíblia. Elas escrevem como se fosse delas, mas já estava escrito. Versículo 10. Então, enquanto temos tempo, aí o apóstolo Paulo aqui vai fazer um alerta. O tempo acaba, hein? Esse negócio de deixar para amanhã, você não sabe se vai estar vivo amanhã, não. Enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Ou seja, se eu tenho uma refeição, uma comida para distribuir, amanhã a gente vai estar distribuindo 100 mil refeições numa comunidade aqui. Antes de vir para cá, eu fiz uma live de 30 minutos. A gente precisava levantar 100 mil refeições de doação. Levantamos 26 mil refeições hoje. Falta 84, tá bom? Mas levantamos 26 mil em uma live de meia hora. 26 mil refeições. Mas principalmente aos domésticos da fé. Ou seja, se eu tenho uma refeição, a Bíblia me orienta que primeiro eu vou dar para o crente. Não é egoísmo, é Bíblia. Porque primeiro, a Bíblia diz, façai o bem a todos. Você pode fazer para todo mundo, mas primeiro, o primeiro da fila é quem tem a sua fé. Isso tudo aqui são instruções do apóstolo Paulo para uma vida de destravar em todas as áreas de abundância, mas eu quero usar essas 3 dicas para 2021, para o próximo ano. Aí ele, no versículo 11, diz o seguinte, e aqui eu começo a pregar a palavra de hoje. Vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Se você não estudou teologia, provavelmente você não sabe ou não percebeu a profundidade desse versículo. Primeiro, porque o apóstolo Paulo não escrevia as cartas dele, ele ditava. Mas essa aqui ele resolveu escrever com a própria mão. Porque era tão importante para ele, que ele falou, isso aqui eu vou escrever, e não vai ser com letra pequena não. Veja com que grandes letras, porque tudo que é importante, eu escrevo o livro, irmão, tudo que é importante você bota em letras garrafais. Hoje se chama frase de impacto. Eu ligo para a editora e falo assim, ó, não esquece que isso que está em letra garrafal é uma frase de impacto. Para a editora, quando for editar o livro lá, botar a frase de impacto. É isso que o apóstolo Paulo fez aqui, ó. Eu escrevi o livro de Gálatas todo. Aliás, eu escrevi 13 cartas no Novo Testamento. Mas nesses versículos aqui, bota em letras garrafais, bota como se fosse frase de impacto. Ele ressaltou essas 3 dicas, porque tem algo poderoso para destravar por completo a tua vida hoje ainda. E para quem não pegou, não anotou, eu vou repetir. Primeiro, o que é instruído na palavra? Reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Então a primeira coisa, Deus já vai mexer no que a gente mais vende nosso tempo para ter, que é dinheiro. Você não reparou que você vende seu tempo em troca de dinheiro? O dinheiro não pode comprar o tempo, mas o tempo compra dinheiro. Então quem não tem tempo, quem não é dono do seu próprio tempo, não tem tempo disponível porque não é dono do seu próprio tempo, tem que vendê-lo em troca do salário para poder pagar as contas. Então Deus vai logo no que é mais importante para a gente, porque é a única coisa que compra o nosso tempo. Pega o que você tem e reparta com quem te instrui. Engraçado que para os pobres ele manda você dar esmolas. Para quem te instrui, ele manda você repartir de todos os seus bens. Anote essas diferenças, porque na Bíblia tem muita diferença as palavras. Fala assim, os pobres sempre tereis convosco. Então você pega uma parte do que você ganha, em várias passagens diz as esmolas, ou seja, é uma pequena parte, e ajuda alguém, ué. Como a gente está fazendo com as refeições, é uma pequena parte.
Não vai faltar comida para os meus filhos porque eu estou dando comida para os pobres. Não vai, é uma pequena parte. Mas quando eu dou uma oferta para quem me instrui, já é uma coisa que pesa. Porque é de todos os meus bens. Eu pego um cálculo do que Deus tem me abençoado financeiramente e semeio na vida de quem me instrui. O segundo conselho, a segunda dica para destravar o teu 2020 é você não errar em uma coisa, no princípio da semeadura. Não erreis. Ele já começa assim, não erra nisso. Lembra que está em letras garrafais, frases de impacto do livro de Gálatas. Não errem. Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. E terceiro, não nos cansemos de fazer o bem. Porque a seu tempo nós vamos colher tudo o que plantamos, se não tiver desfalecido. Se a gente não tiver desfalecido, nós vamos colher todo o bem que plantamos. Só que a maioria das oportunidades que a gente tem de fazer o bem, a gente está chorando. Aí eu volto no Salmo 126. Mas aquele que semeia, ainda que chorando, ainda que com lágrimas, colherá com os frutos na mão, voltará colhendo com os frutos na mão. Então eu sei que 2020 foi um ano confuso para muita gente. Quem não entendeu nada desse ano? Não entendi nada. Será que Deus vai dar um reset? 1º de janeiro a gente vai esquecer tudo, vai... Né? Para quem um ano foi facinho? Foi facinho para mim, pastor. Tirando aquela irmã ali, mais alguém? A pessoa quando não está prestando atenção no culto, ela levanta qualquer coisa, irmão. Foi fácil. 2020. Melhor ano da minha vida. Então vamos lá. Foi um ano confuso. Foi um ano que a gente chorou porque não entendeu nada. Foi um ano que muitos de nós ficamos perdidos. Foi um ano que até ganhar dinheiro não teve tanta graça porque você não estava entendendo. Teve gente que prosperou esse ano, financeiramente. Aí eu conversei com algumas pessoas que prosperaram e eu falei, Tiago, mas eu não consigo nem celebrar porque está um negócio tão estranho. Ganha dinheiro, mas não pode ir para o restaurante, está fechado. Ganha dinheiro, mas não pode viajar porque está fechado. Ganha dinheiro, cara, o que eu faço? Um ano estranho. Mas o que a gente viu como um ano estranho e confuso, Deus viu como um ano de processos, para nos ensinar princípios. Porque 2021, deixa eu profetizar, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do ser humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se tem um ano que Deus te deu tempo para aprender princípios bíblicos que destravam o futuro, foi o ano de 2020. Foi um ano que eu aprendi muita coisa. Foi um ano que eu honrei muito dos meus instrutores bíblicos. Porque isso aqui que eu estou pregando para você, hoje eu vivo. E eu não tenho dúvida nenhuma que se Deus tem me honrado por causa da sua misericórdia e graça, é porque eu cumpro esses princípios. Então o desafio que eu tenho para você é simples. Muito simples. Você vai ter que começar a fazer uma lista das pessoas que você precisa honrar, pessoas que te instruíram. Você vai ter que cuidar com o que está plantando, porque aquilo que o homem plantar, ele vai colher. E olha só, 2020 ainda não acabou, dá tempo para você ligar e plantar perdão na vida de alguém. Olha, eu quero te pedir perdão. Ou você acha que vai colher perdão sem semear perdão? Vou te dar um exemplo simples da minha vida. Uns tempos atrás, esse dia eu estava pregando em algum lugar que eu não lembro onde e falei sobre esse exemplo, sobre isso, essa história. Uns 2, 3 anos atrás, eu acho. Era uma sexta-feira, a Janine falou assim, vamos pedir uma pizza? Eu falei, vamos. Ela falou assim, Tiago, você já reparou que ninguém chama a gente para jantar? Eu falei, caramba, é verdade. Que estranho, será que tem alguma coisa errada com a gente? Aí começa. Eu falei, já sei o que é. Ela, o quê? A gente nunca chamou ninguém para jantar. E tudo que o homem plantar, certamente, ele vai colher. Isso não exclui a pizza da sexta-feira à noite. É que a gente acha que tudo que está na Bíblia é só para as coisas mega espirituais. Não, tudo. A Bíblia diz tudo que o homem plantar. Naquele dia eu liguei para 2 amigos e falei, vamos comer uma pizza aqui em casa? Ai, meu Deus, aconteceu alguma coisa, rapaz? Eu vou ter que ir preparado? E meus amigos chegaram lá em casa e ficaram no sofá assim, ó, como uma estátua. Vai vir alguma notícia, alguma coisa. Eu falei, não, rapaz, só para comer uma pizza mesmo. Caramba, não sei, você nunca chama ninguém. Olha Deus tocando no seu coração para me chamar para comer uma pizza hoje. A partir daquele dia, comecei a receber um monte de convite. Vamos comer uma pizza, vamos comer um cachorro quente, vamos jantar, vamos fazer não sei o quê e tal. Por quê? Porque eu comecei a plantar isso.
porque tudo que um homem plantar, ele vai colher. Eu planto honra, falo mal de mim, eu falo bem, como diz a Bíblia, se alguém vos maldiz, bendiga a vida dele. Então, no momento mais difícil da tua vida é quando as melhores sementes têm que cair. E por último, você não pode se cansar de fazer o bem. Está cansado de fazer o bem? Descansa, não desiste. Porque você não pode se cansar de fazer o bem. Porque quem planta o bem vai colher se não desfalecer, diz a palavra. E o apóstolo Paulo deixa claro, isso que eu estou ensinando para vocês, eu estou deixando em letras grandes escritas do meu próprio punho. Tamanha importância para o povo de Deus entender isso aqui. O próximo ano será um ano de colheita sobrenatural. Sabe o que Deus pode fazer? Porque se você plantar semente, não vai nascer abacaxi, já te ensinei. Se você plantar maçã, não vai colher abacaxi, já te ensinei isso, Deus não muda o DNA da semente. Ah, mas ele não é poderoso, não, ele faz o que ele quiser. Mas ele mesmo escreveu o princípio para não quebrar, ué. Mentira não vai agora ser coisa de Deus. Mentira é pecado que está na Bíblia e acabou. Então tem princípio que ele não muda. Ele já escreveu para não mudar. E o princípio da semeadura não muda. Agora, uma coisa que não está escrito e ele pode fazer é você plantar um caroço de maçã e nascer uma árvore inteira, que produz muitas outras maçãs. Então tem coisas que você planta uma e colhe 1000. Porque a multiplicação aí depende de coisas que estão na mão de Deus. O tempo, os minerais que estão na terra. Se está muito vento, se está pouco vento, se está muito sol, pouco sol, o clima, ou seja, o que está na mão de Deus. Se você deixou a boa semente cair na terra, Ele vai fazer de tudo para te multiplicar, e essa é a palavra profética para o próximo ano. Deus vai multiplicar a tua semente, a 100 por 1. O perdão que você plantou, a sabedoria. Olha, eu lembro que um dos piores dias da minha vida, uma pessoa foi me pedir conselho, eu fiquei 2 horas dando conselho de sabedoria, num dos piores dias da minha vida. Se hoje eu tenho acesso a um pouco de sabedoria, se Deus me permite acessar um pouquinho de sabedoria, é porque eu sei que num dos momentos mais difíceis da minha vida, chorando, eu fiquei 2 horas dando um conselho num probleminha irrisório para mim, mas para aquela pessoa era um problemão. E eu fiquei 2 horas semeando sabedoria na vida dela. Então eu sei que tem coisas que eu colho hoje, porque eu deixei a semente cair na terra. E tem mais, eu não me canso de fazer o bem. Janine falou assim, amanhã é o dia que a gente vai lá distribuir as refeições. Eu falei, mas na semana do Natal, os parentes estão chegando, podia... Eu falei, é que eu não consigo me cansar de fazer o bem. Podia ser no dia do Natal. Eu não me canso de fazer o bem. Quando a gente lançou o projeto, eu achei, todo mundo vai entender, todo mundo vai doar, é para ajudar todo mundo. Não, não é assim não. Eu tenho que ficar no telefone, pô, você não vai doar um pouco, você não vai ajudar? E dá vontade de falar assim, pô, isso não é nem para mim, o que eu estou fazendo? Mas a Bíblia diz, não se cansa de fazer o bem, porque você vai colher se não desfalecer. Meu conselho é, falta quantos dias para terminar o ano? 10. Pede perdão para quem tem que pedir. Doa para quem tem que doar. Abre o coração para quem tem que abrir. Corre atrás do que tem que correr. Planta uma ligação na vida de quem você sabe que está esperando a sua ligação. Semeia algo do bem, porque se você não desistir, Deus vai fazer você colher em 2021 aquilo que cair na terra nos próximos 10 dias. Eu não tenho dúvida nenhuma que Ele é poderoso para fazer isso. Deus pode fazer você colher nos próximos, Deus pode fazer você plantar nos próximos 10 dias para colher o ano todo, ano que vem. 10 dias de semeadura para 1 ano de colheita? A única coisa que Ele não muda é a semente. Se você deixar a semente cair no chão, o resto é com Ele. Se a semente cair no chão, o resto é com Ele. Não se canse de fazer o bem. Semeie em quem te instrui na palavra e não esqueça da oportunidade que Deus está te dando hoje de entender os princípios que podem mudar a vida do ser humano. Deixa eu te falar uma coisa que eu aprendi com um dos maiores mentores de sabedoria que eu tenho. Ele fala para mim, Tiago, todo princípio que muda destino não te arrepia. Vou repetir. Todo princípio que muda destino não te arrepia. Por quê? Princípio que muda destino te confronta.
O que te arrepia é o Espírito Santo. Meu Deus, forte, tremendo. Agora, princípio que muda destino te deixa ir. Não sei não, será? Pedir perdão para quem me bateu? Semear na vida de quem me ensinou? Não, é um confronto. Mas são princípios como esses que eu te ensinei hoje, que muda para sempre o teu futuro. E eu quero profetizar mais uma vez sobre a tua vida. Você, teus filhos e os filhos dos teus filhos comerão da bênção que está saindo desse altar nessa noite, da prosperidade que está saindo desse ensinamento dessa noite, da proteção divina que está vindo sobre a tua vida nessa noite. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará na tua casa, porque Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito para te livrar de todo mal, e nenhuma pedra você vai tropeçar. Nós declaramos isso em nome de Jesus, e quem crê, aplauda ao Senhor com toda a sua força. Em nome de Jesus.